Essa é a nossa 12ª aula e dentro dessa aula que a gente vai tratar hoje, nós vamos ter como assunto os pronomes demonstrativos, certo? E dentro dessa ideia dos pronomes demonstrativos, a gente vai ver como eles funcionam no português, como já é o nosso costume, e então a gente vai ver como eles funcionam no grego. A gente vai ver também sobre umas observações sobre os paradigmas desses pronomes demonstrativos e também nós vamos mostrar como esses pronomes eles podem funcionar tanto como um pronome de fato e também como um adjetivo. E isso tudo a gente vai ver na aula de hoje. Então, caneta, papel na mão, o seu material, o seu livro, se você tiver, e siga comigo, porque como de costume, essa aula vai continuar sendo bem prática. Além disso, a gente vai falar também sobre o vocativo, é um outro caso no grego, um caso que nós não tratamos ainda, mas a gente vai ver que ele é bem simples, não é tão complicado assim. E por último, a gente vai tratar também sobre o vocabulário e um pequeno exercício para a gente poder também trabalhar essas questões do grego, ok? Então siga comigo essa aula, espero que Deus nos abençoe e nos dê graça para essa aula número 12. Em português, a gente tem os pronomes demonstrativos e é sobre eles que nós vamos falar hoje, certo? Então, basicamente, no português, nós temos pronomes demonstrativos que apresentam flexão de gênero e de número. Lembra que eu falei de flexão já, e flexão quer dizer mudança. Então, nós temos alguns demonstrativos como este, que flexiona para esta, ou estes e estas. Esse e essa, esses e essas. Então, se eles mudam, quer dizer que eles têm flexão, e aqui flexão de gênero, e aqui flexão de número e de gênero. Assim como aquele, aqueles, aquela e aquelas também. Bom, mas nós também temos demonstrativos invariáveis, que é o isto, isso e aquilo. Esses invariáveis é o mais perto que a gente tem no português do que a gente chama do nosso neutro no grego. Nós temos no português masculino e feminino, no grego nós temos os gêneros masculino, feminino e neutro, mas quando a gente trata no grego de neutro, a gente pode lembrar aqui no português do isto, isso e aquilo, que são coisas, são demonstrativos que se referem a coisas e eles são invariáveis, certo? Então isso é o mais perto do que a gente tem dentro do português para relacionar ao neutro. De modo que a gente vai ver que algumas vezes quando eu quero só me referir a coisa em grego, eu uso um demonstrativo relacionado, semelhante ao isto que nós temos em português. Além disso, a gente tem que falar das funções, as funções dos demonstrativos. Ele pode funcionar como adjetivo em português, ou seja, aquele carro é meu. Quando nós temos aqui aquele, ele está modificando esse substantivo. Então, ele está modificando o substantivo carro, e carro é substantivo, então o que modifica o substantivo, a gente já viu, é adjetivo. Então, nesse caso, o demonstrativo está funcionando como um adjetivo. Mas também o demonstrativo funciona como um pronome e relacionado também a uma ideia de substantivo. Por exemplo, nós temos aquele é meu carro. Essa palavra aquele não está modificando nenhuma palavra, porque ele não é adjetivo. Nós temos aquele é meu carro. Então, esse aquele está substituindo, na verdade, um outro nome. Por isso ele tem uma função de pronome. Mas aqui, se você perceber também, aquele tem uma função de substantivo. Ele é o sujeito da frase. Aquele é, aqui o verbo, aqui o sujeito. O que é o meu carro? Aquele. Então, o sujeito é aquele de quem é falado. Por esse motivo, neste caso aqui, nós temos um sujeito e, portanto, ele é um substantivo. Ou seja, aqui a gente está falando das funções que os demonstrativos podem ter dentro de uma frase. Adjetivo e pronome com uma ideia de substantivo. Assim funciona no português. Já com relação ao grego, a gente também tem os demonstrativos, e neles aqui a gente pode ver, por exemplo, hutos. Hutos significa este,
e ekeinos, que significa aquele. Perceba aqui também a aspiração de hutos, é uma aspiração áspera, por isso é hutos e não utos. E também ekeinos, aquele. Quando um demonstrativo funciona como pronome, o seu caso é determinado pela sua função na frase. O seu número e gênero são determinados pelo seu antecedente. Então, por exemplo, nós temos aqui haute. Haute é o demonstrativo, no caso nominativo e no gênero feminino. Mas ele está aqui se referindo a entolé. Entolé é um substantivo feminino, mas ele significa mandamento, certo? Mandamento. Então, se ele significa mandamento e haute está se referindo a ele, a tradução de haute vai ter que ser no masculino. Então, nós vamos traduzir por este. Então, como falou aqui, um demonstrativo funciona como pronome, neste caso sim. O seu caso é determinado pela sua função na frase. A função desse demonstrativo na frase a gente vai ver agora, porque ele diz assim: estin é, re megale, o grande, megale, grande, kai e prote, entole. Prote é primeiro. Então, este é o grande e primeiro mandamento. Este não está modificando nenhuma outra palavra aqui. Ele, na verdade, está substituindo uma palavra. Então, ele está funcionando aqui como substantivo e, neste caso, a sua função na frase é de sujeito. Então, se a sua função na frase é de sujeito, o caso relacionado ao sujeito no grego é o nominativo. Então, nós vamos lembrar aqui, então, que ele está no nominativo. Então, se referindo a isso, a gente também pode lembrar de uma outra função dos demonstrativos, que é quando ele funciona como adjetivo. Então, lembra aqui ele funciona como pronome e aqui ele funciona como adjetivo. Vamos perceber aqui. O seu caso, número e gênero são determinados pelo substantivo ao qual ele modifica, assim como todo adjetivo. Então, a gente viu que todo adjetivo ele vai ter o caso, número e gênero daquele a quem ele se refere. E isso também vai funcionar com o demonstrativo. Aqui nós temos, né? Hot, dinatos, estin, ten, para theken, mu, philaxai, eis, ekeinen, ten, hemeran. Então, se a gente fosse traduzir aqui, nós literalmente teríamos, né? Hot, porque. Dinatos seria poderoso. Estin é. Ten para theken, mu seria o tesouro meu. Philaxai seria guardar. Então, porque ele é poderoso. Philaxai, nós poderíamos acrescentar aqui um para fazer sentido. Então, para guardar o tesouro meu, o meu tesouro. E aqui é o que nos importa aqui. Eis, seria até. Eikenen ten hemeran. Perceba aqui que hemeran é um substantivo e ele significa dia. Ten é um artigo, o artigo feminino, mas no caso, como é traduzido para dia, é o dia em português, então seria ten hemeran, por isso esse poderia ser traduzido como o. Mas aqui também nós temos o demonstrativo, eikeinen, que é aquele. Então, o que é que eu quero chamar a atenção aqui? Eikeinen, ele está modificando uma palavra. Ele está funcionando como adjetivo. A palavra que ele está modificando é a palavra hemeran, a palavra dia. Não é qualquer dia, é aquele dia. Então, eu estou modificando essa palavra aqui, hemeran. Por esse motivo, ele funciona como adjetivo. Como todo adjetivo,
ele vai ter o mesmo número, singular, o mesmo gênero, feminino, e o mesmo caso, neste caso aqui, acusativo, da palavra a qual ele se refere. Então a gente vai ter outros exemplos ainda nessa aula sobre essa questão, mas isso é só para a gente lembrar que ele pode trabalhar como pronome e também como adjetivo. O seu caso, quando o pronome vai ser determinado pela sua função, no caso aqui ele é um sujeito, então ele vai estar no nominativo, e quando ele é adjetivo é mais fácil porque ele só vai seguir aquilo a qual ele se refere, aquilo o que ele está modificando, neste caso aqui, remeren, feminino, acusativo, e singular, feminino, acusativo e singular. Então nós temos aqui as formas, no caso de hutos, que vai significar este, e então nós temos aqui hutos, tuto, genitivo singular, tuto e tuton. Hutoi, tuton, tutois e tutus. Aqui o feminino, haute, tautes, taute, tauten. Hautai, tuton, tautais, tautas. Neutro, tuto, 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 tuto. Tauta, tuton, tutois e tauta. Nós temos aqui algumas coisas para lembrar, e você já deve estar percebendo por aí, que aqui nós temos o hutos, e então os próximos começam com o tal. Do mesmo modo como acontece aqui com hutoi. E aqui também haute. E aqui também hautai. Mas você está vendo que você acrescenta aqui esses taus aqui, mas o primeiro continua hutos e haute, e aqui hutoi e hautai, mas o restante com o tal aqui semelhante. Só que quando você chega no nosso tuto, no neutro, ele vai ser todo com o tal, como você vê aqui, ok? Bom, outra coisa que eu preciso lembrar desse nosso paradigma aqui, vou colocar de outra cor, são essas nossas aspirações aqui. Percebam que são aspirações ásperas, ok? Aspirações ásperas. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos outras formas que são semelhantes, e se você confundir, tanto aqui no singular como no plural também, isso pode causar confusão com outras palavras. Então lembre-se que o demonstrativo ele tem essa função, aliás, essa nossa aspiração áspera para os nominativos hutos, haute e hutoi e hautai, para você não confundir com aute ou autes, né? Depois você pode confundir com isso, ou autai ou autoi. Por quê? Porque isso é o nosso pronome pessoal, autos. Você pode confundir com ele, certo? Aqui, autos. Autos. E por isso você precisa ter cuidado com isso. Mas, tendo cuidado com essa aspiração aqui, fica mais tranquilo. Outra questão que eu preciso lembrar a você. Você está vendo que as formas, as terminações, elas seguem a primeira e segunda declinações do masculino, feminino e neutro. Então, o que você precisa memorizar aqui são só essas primeiras formas, hutos, haute e tuto, e o restante você aplica as terminações, ou seja, o ômicron y, o ômega com o iota subscrito e o ômicron com ni, você já sabe, isso é genitivo, dativo e acusativo. E também o ômicron sigma, você lembra, é nominativo singular. Então o restante vai seguir também. Você percebe aqui o ômega ni se repete, assim como nas outras declinações. Aqui nós temos o iota no dativo e o iota no dativo também.
o iota subscrito aqui no dativo feminino, enfim. Então é uma forma que é bem regular e por esse motivo você pode ficar um pouco mais tranquilo com relação aos demonstrativos. Nesse nosso próximo slide aqui, nós também temos o ekeinos. O ekeinos vai significar então aquele. E você percebe aqui que ele vai seguir da mesma forma dos outros então. Ekeinos, ekeine e ekeino. Ekeino, ekeines e ekeino. E o restante segue como nós já vimos então. Ekeino, ekeinon, ekeinoi, ekeinon e ekeinois e ekeinos. Aqui também, como eu já falei esses dois aqui, ekeine, ekeinen, ekeinai, ekeinon, ekeinas e ekeinas. Já no neutro, ekeino, ekeino, ekeina, ekeinon, ekeinois e ekeina. As terminações, vamos só passar por esse aqui, ômicron sigma, nominativo singular, regular, ômicron y, genitivo singular, ômicron com iota subscrito, dativo singular e ômicron, e ni com o acusativo singular. Genitivo plural repete do mesmo jeito, iota também aqui no nosso dativo e assim sucessivamente. A forma nominativa e acusativa também do neutro são iguais, aqui também no plural são iguais. Então essas coisas nos ajudam a gente perceber que os demonstrativos são um pouco simples nessa questão de forma. Então por esse motivo você precisa trabalhar com eles. Se você não tem feito ainda, é bom que você faça o que nós chamamos de declinação das palavras, ou seja, você pega uma palavra de segunda declinação, como ekeinos, e você aplica essas terminações somente você mesmo, sem olhar para um paradigma, e depois você olha se você acertou. E assim você faz com o feminino e assim você faz com o neutro. Fazendo desse jeito, você vai perceber que você ganha mais memorização naquilo que você está fazendo dentro das palavras, daquilo que você deseja memorizar. Na forma do demonstrativo, quando ele tem o seu uso como pronome, a gente tem uma forma interessante aqui de traduzi-lo, certo? Por exemplo, o hutos, nós vamos traduzir, ao invés de este, ele pode ter a ideia de este homem. Pode ser que no Novo Testamento grego, isso muitas vezes vai acontecer, que o hutos, ele não é somente este, mas ele não vem acompanhado da palavra homem. Então, ele mesmo vai se referir a homem. Então, ele pode ser traduzido como este homem. E o exemplo que a gente tem aqui é Atos 8:10, quando diz hutos, então, este homem é redinamis, o poder, Turfeu, de Deus. Este homem é o poder de Deus. Aqui se referindo ao mágico, e as pessoas diziam que este homem é o poder de Deus. Para dizer este homem, elas só utilizaram, pelo menos é assim que Lucas descreve hutos, este homem. E assim a gente pode ver também esta mulher para haute e tudo esta coisa, ou no português nós poderíamos traduzir como isto. Hutoi seriam então estes homens, hautai estas mulheres, aqui tauta seria estas coisas. Você deve lembrar que na Bíblia várias vezes aparece essa ideia. Estas coisas foram escritas. Estas coisas, enfim. Então, estas coisas, geralmente é essa palavrinha aqui que nós temos, tauta. Já para o ekeinos, somente aquele, então, aquele homem, se ele está sendo utilizado como pronome, esse pronome demonstrativo. Ekeine será, então,
aquela mulher. Desculpe aqui, aquela mulher. Ekeino será então aquela coisa, ou então aquilo. Ekeinoi será aqueles homens. Ekeinai, aquelas mulheres. E ekeina, aquelas coisas. Isso também ajuda ao escritor bíblico para ser um pouco mais conciso na sua escrita, não precisar escrever duas palavras, mas só uma para se referir a duas, né? Então, com isso a gente tem essa forma pronominal do nosso demonstrativo. Aqui nós temos o uso como adjetivo, a gente falou do uso como pronome e agora o uso como adjetivo. Lembre-se que o uso como adjetivo ele tem a posição predicativa. O que é a posição predicativa? É quando nós não temos um artigo antes aqui desse nosso pronome. Por exemplo, aqui nós temos ho anthropos hutos. Não tem artigo aqui, então se nós não temos artigo aqui, é a posição predicativa. Então ele vai ser traduzido como este homem. Mas lembra que também a gente pode flexionar. Então se nós temos ekeinoi, hoi anthropoi, ekeinoi é o pronome. E nós também não temos um artigo aqui antes dele. Então ele também está na posição predicativa e vai ser utilizado como aqueles homens. Ekeinoi, hoi anthropoi. Ho anthropos hutos, este homem e aqueles homens. Aqui no nosso exemplo, a gente tem o seguinte. Eu vou traduzir palavra por palavra para a gente entender o que a gente tem aqui, certo? Então, eis a gente vai traduzir para, crima é juízo, ego, nós já sabemos o que significa eu. Então, para juízo, eu. Eis ton cosmon. Eis é para, de novo. Ton cosmon será o mundo. Tuton será este. Lembra que aqui nós temos um ômega ni, que nos diz que ele é acusativo. E euthon significa vim. Então, para juízo, eu, para o mundo este, vim. Se a gente quiser colocar numa ordem mais fácil da gente perceber as relações, então, eu vim para o mundo este, a gente pode aqui tirar isso aqui e ficar para este mundo. Eu tirei esse o porque o este já está definindo o mundo, então não preciso do artigo definido aqui. Então, eu vim para este mundo para juízo. Está em João 9:39. Bom, com isso aqui você vê que eis ton cosmon, tuton, você vê que aqui nós não temos um artigo, então essa posição aqui é a posição predicativa. Se é a posição predicativa, ele está trabalhando como adjetivo, e essa palavra tuton vai estar aqui, neste caso, modificando a palavra cosmon, o que nos indica, então, como adjetivo, então, este mundo. Eu vim para este mundo para juízo. Essa é a forma do uso adjetivo do pronome demonstrativo. Por último, depois de termos falado aqui dos demonstrativos, a gente vai falar um pouco sobre o vocativo. O vocativo é um caso, certo? A gente não falou ainda sobre ele, mas ele é um dos casos do grego. Então, é o caso utilizado para chamamento. Então, quando você usa um vocativo, você está chamando alguém. Então, quando você diz, Senhor, me ajuda,
quando você fala assim, Senhor, no português, você tem uma vírgula aqui. Me ajuda. Por exemplo, quando a gente tem essa frase, essa vírgula aqui me indica que isso é um vocativo. Ele é um elemento diferente na frase, por isso que ele está com uma vírgula aqui, e ele indica exatamente o que a gente falou aqui, chamamento. No português a gente tem um caso específico para o vocativo, mas a gente não falou ainda sobre ele para não complicar a sua cabeça, certo? Mas as formas são, em geral, muito simples, as formas do vocativo. Por exemplo, no plural, o vocativo é sempre idêntico ao nominativo plural. Desculpe aqui. Por exemplo, anthropoi. Anthropoi é o nosso nominativo plural do substantivo anthropoi, mas também é o vocativo plural. Então, no plural, ele vai ser igual ao nominativo. Você pode ficar tranquilo quanto a isso. Não se preocupe nesse sentido aqui. Já no singular, por exemplo, da primeira declinação, o vocativo é o mesmo do nominativo. No singular, primeira declinação. Então, adelphê vai ser também tanto nominativo singular feminino, como também vai ser a mesma forma do vocativo singular feminino. E isso serve para os dois. No singular da segunda declinação, a terminação do vocativo é geralmente um epsilon. Então, você tem apóstole. Se você estivesse chamando um apóstolo, você diria, apóstolo, chegue até aqui. Se você usasse essa frase, essa palavra apóstolo em grego terminaria com um epsilon, indicando que você está falando um vocativo. Um exemplo de vocativo, já que você tem aqui nessa frase, por exemplo, upas ho legon moi kyrie kyrie. Olha aqui, você está percebendo, eu já falei, você conhece a palavra kyrios, que significa Senhor, mas aqui essa palavra kyrios está com um epsilon no final. Então nós falamos que na segunda declinação, a terminação do vocativo é geralmente epsilon. Então, kyrie vai estar também no vocativo. Então vamos da seguinte forma. Então, o pas aqui do início, o vai significar não, mas também vai significar nem. Então, nem, pas, todo. Rolegon, eu já vou lhe adiantando que é o que diz, certo? O que diz. Moi é o nosso pronome pessoal da primeira pessoa, de ego, só que aqui está no dativo, e dativo é objeto indireto, então para mim ou então a mim. Nem todo o que diz a mim, esse ponto alto pode ser um ponto e vírgula, um dois pontos, nós vamos ver aqui, dois pontos, então, kyrie, kyrie, Senhor, Senhor. Ou seja, nem todo o que diz a mim, Senhor, Senhor, como quem está chamando, ou seja, um vocativo, kyrie, kyrie, eiseleusetai, entrará, eis ten, para o ou no, ten basileian, no, basileian é reino, então no reino, ton uranon, dos céus. Uranos é céu e uranon dos céus. Porque aqui está no genitivo plural, então dos, genitivo plural também dos céus. Nem todo o que diz a mim, Senhor, Senhor, Kyrie, Kyrie, euseleusetai, entrará no reino dos céus. Eisten basileian ton uranon. Al é de Alá, então é mas, aquele mas enfático, né? Então, mas, hopoion, então do mesmo jeito que rolegon é o que diz, hopoion é o que faz. To theleman, thelema, a gente já passou, eu penso que já passamos por essa palavra, thelema é vontade, então o que faz
a vontade. Tu patros mu aqui está no genitivo, patros é pai e mu é meu. Então é a vontade do meu pai. Tu entois uranóis seria que está. Vamos melhorar aqui. Meu pai que está, que seria literalmente meu pai nos céus, mas a gente traduz que está nos dois uranóis céus. Então essa é a ideia aí que a gente tem do vocativo, uma tradução de uma passagem conhecida nossa, mas que nos lembra aqui do Senhor, Senhor, que está no vocativo, Kyrie, Kyrie. E a gente vai ver que o vocativo não é tão absurdo assim. No final das contas, quando a gente vê a partir do próprio contexto, mesmo que a gente possivelmente não conheça a forma do vocativo para aquela frase, mas o próprio contexto nos mostra que aquele elemento é um elemento diferente na frase, está chamando o substantivo, chamando aquela pessoa, enfim. E então, Kyrie, Kyrie, a gente vai perceber aqui que é um vocativo e no contexto também. Mas como a gente mostrou, as formas aqui também não são tão absurdamente difíceis, são geralmente semelhantes ao nominativo e quando não é, ele tem esse epsilon no final aqui, mas isso é o de menos para as nossas memorizações. Aqui a gente tem o nosso vocabulário, finalmente, e aqui a gente começa com a palavra Guiné, ou gnaikos no genitivo, é uma palavra de terceira declinação, feminina, significa mulher e esposa. A palavra Guiné, você pode lembrar então de ginecologista, é o médico das Guinés, ou seja, das mulheres. Dikaiosine é a palavra justiça, uma palavra bem teológica. A palavra dodeca significa 12. Realtu, ou realtes, ou realtu, dependendo do seu gênero, é a palavra que a gente tem para ele mesmo, ela mesma ou ele mesmo. Com isso a gente tem aqui também no plural, eles mesmos. Então, esse pronome reflexivo, como a gente tem no português, também é usado como realtu no grego. Ekeinos, a gente já passou por ele, pode ser traduzido como aquele homem, aquela mulher ou aquela coisa, vai depender de como ele aparece na frase, mas isso já foi o assunto da nossa aula. E significa ou, essa partícula, mas você não pode confundir com a palavra rei, ok? Preste atenção que aqui você tem um acento e também a sua aspiração é branda. No caso de rei, no nosso artigo, a sua aspiração é áspera e ele não tem o acento, certo? Então não confunda e, que significa ou, com re, que é o artigo feminino, tá bom? Próximo aí nós temos kagô, que significa e eu, ou mais eu. Makarios é a palavra que significa bem-aventurado ou feliz. E com isso você pode lembrar de Mateus 5, do nosso Sermão do Monte. E com isso, toda vez que aparecia bem-aventurado ou feliz, nós tínhamos essa palavra aqui, Makarios. Megas, ou megale, ou mega, dependendo do masculino, feminino ou neutro, é a palavra para grande. Com isso você tem o nosso também, um mega show, por exemplo, é uma palavra que nos indica que é mega, que é grande. Essa palavra mega, esse prefixo, vem dessa palavra aqui do grego megas, que significa grande. Polis é uma palavra de terceira declinação, seu genitivo é poleos, é uma palavra feminina e significa cidade. Você pode lembrar, por exemplo, da polis grega. Polis grega eram cidades lá da Grécia e com isso você lembra de polis.
Mas algo parecido com polis é polus, que significa muito. Também em feminino polê e no neutro poli. Então significa muito ou muitos ou frequentemente como advérbio. E aqui você pode lembrar do nosso prefixo também. Por exemplo, polissêmico ou polissemia. Vamos colocar aqui polissêmico. Isso, polissêmico é a ideia de poli, de muitos, e sêmico é a ideia de significado, certo? Então, muitos significados. Com isso a gente tem esse poli, né? Polissílabo, por exemplo, polissilábico, muitas sílabas e assim sucessivamente. Nós também temos pos, que significa como, com uma interrogação, e semeion é uma palavra neutra, semeion to, significa sinal ou milagre. Com isso, então, a gente tem o nosso vocabulário dessa lição. Lembre-se sempre dos cartões de memorização, para que toda vez que você veja essas palavras, você também possa memorizá-las, não precise estar usando um dicionário, um léxico, a cada vez que você se depara com elas. Isso vai melhorar muito na sua fluência. Então, basicamente, o vocabulário dessa lição foi este. Então, que bom que você seguiu até aqui por mais uma aula. Nessa aula 12, nós tratamos sobre os pronomes demonstrativos, então você deve lembrar o hutos e também o ekeinos. O hutos, você lembra, é o este, e ekeinos é aquele. Esses dois pronomes podem ser declinados, como a gente falou, no masculino, no feminino e no neutro, tanto hutos quanto ekeinos, mas a vantagem, como a gente viu também nos paradigmas, é que eles seguem a primeira e a segunda declinação e seguem também masculino, feminino e o neutro daquelas declinações da primeira e a segunda, como a gente já falou. Então, os pronomes demonstrativos não são tão complicados assim como a gente poderia imaginar, e eles nos ajudam porque eles aparecem também muitas vezes no Novo Testamento grego. A gente tratou também sobre o vocabulário, tivemos aquele exercício, espero que você tenha acompanhado. Então, que Deus nos dê graça, nós já estamos chegando perto do fim desse primeiro módulo, do módulo de substantivos, e que Deus continue nos abençoando para tudo isso. Até a próxima aula, valeu!